Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Marketing não cria necessidade, mas ele manipula desejo. A gente vive numa sociedade de organizações. Você não percebe, mas você está sendo influenciado. Aí tem gente que já ouviu falar, mas isso aí é mimimi. Comercial de margarina, você acha que todo mundo é feliz às 6h30 da manhã? Como ser um bom líder e tudo mais e aceitar a diversidade. Perdão, pensei que estava desligado. Está começando Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Ser Ciência. Eu sou a Loiane. E eu sou a Gabi. E hoje a gente está aqui na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios do campus Osasco, da Unifesp. E a gente vai falar sobre um projeto muito interessante, que se chama Interfaces Mercadológicas EPEM Unifesp com Comunidade de Osasco e Região, que vai abordar marketing, comunicação, discurso mercadológico, administração e sociedade. E pra gente entender um pouquinho de tudo isso, a gente tá aqui com dois convidados, com o João e com a Daniela, e eu vou pedir para que cada um deles se apresente. Olá, tudo bom? Quero agradecer o convite. Estou muito honrado em poder participar. Meu nome é João Henrique, eu sou graduando de administração aqui no campus Osasco da EPEM. Estou indo para o 4º termo agora. E eu estou fazendo parte do desenvolvimento de parte desse projeto do Fortalks, junto com a coordenação da professora Thaís. Primeiramente, obrigada pelo convite. Oi para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Daniela Jardim. Eu sou graduanda também de administração no 3º termo aqui do campus Osasco, indo para o 4º. E atualmente eu também estou participando do projeto de extensão da professora Thaís sobre a diversidade nas organizações e realizando uma iniciação científica. Eu também faço parte da equipe de comunicação do CAAD, que é o Centro Acadêmico de Administração desse ano. Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. E acho que para a gente começar, seria legal entender o que é esse projeto, né? A gente, pela apresentação da Loiane, a gente conseguiu entender que ele envolve várias áreas, várias ações dentro desse assunto que é a administração, que a administração em si, na verdade, é uma palavra meio banalizada, né? Eu acho que as pessoas elas não entendem muito bem o que um estudante de administração faz efetivamente. Então, seria legal se vocês pudessem explicar para a gente um pouco o que vocês estudam dentro da administração e como que isso está interligado com esse projeto de extensão. Na verdade, é muito comum a gente ver estudantes de administração após o curso seguindo numa áreas totalmente diferentes, porque acaba possibilitando isso, né? Porque a gente acaba vendo desde matérias de sociologia até matérias de exatas, de teoria social contemporânea, cálculo 1. Então, a gente acaba tendo áreas muito, muito diversificadas, o que eu acho que, de certa forma, define um pouco o perfil do estudante de administração, porque normalmente quem gosta de ADM, assim, quem se identifica com o curso, gosta de várias coisas diferentes e por isso optou por essa profissão. Ao ter contato assim com diversas áreas mercadológicas, não só na questão de como uma empresa funciona em si, mas na questão da sociedade também como um todo e como elas estão correlacionadas, a gente aborda tudo isso, né, no nosso curso. E então é um curso cheio assim com bastante debate, é um curso sempre atual assim, que está sempre mudando, sabe? A gente sempre está vendo assuntos que estão em alta e debatendo sobre eles e como eles afetam o mercado de trabalho, por exemplo. Te ajuda assim a se identificar mesmo, porque às vezes a gente entra meio adolescente aqui no curso, não tem muita noção do que vai achar, e aqui dentro a gente se encontra, tipo, eu sou mais da área de comunicação, ou eu gosto mais da área financeira, de exatas, então a gente nunca foca assim numa área só aqui. Complementando a fala da Dani, realmente a administração é um curso que, por mais que seja banalizado, é porque ele é amplo, então ele prepara a gente tanto profissionalmente quanto academicamente. Então a gente tem aqui um acesso a informações que vão ser muito ricas para frente. Então a gente realmente tem desde a área de humano até exatas, mas a gente tem uma percepção um pouco mais mercadológica. Então a gente vê como que as demandas do mercado vão se impor perante a gente e o que a gente precisa saber. Realmente é um curso muito atual, então ele está em constante atualização, constante mudança também, e a gente vai ter que se adequar a essa parte. É bem interessante que a gente consegue estabelecer muito debate, ler muito livro, então a gente fica na parte de tanto teoria e prática, a gente vai fazendo essa interposição,
Mas é bem bacana ver como a gente pode colocar isso em prática e devolver para a sociedade, né? Principalmente pensando que a IPEM ela é uma instituição pública. Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. E a gente estava aqui ouvindo vocês, né? E a gente estava pensando assim, se vocês podiam explicar um pouco, né? Essa diferença entre marketing digital, de marketing propaganda, né? Que às vezes as pessoas confundem também. A propaganda, ela meio que é a promoção para outras pessoas de um produto, assim. O marketing, propriamente dito, ele estabelece uma troca de produtos ou serviços entre pessoas dentro de um mercado. O marketing não cria necessidade, mas ele manipula desejo. Então você tem que entender as necessidades desse mercado e o modo como isso vai ser realizado. Então essas trocas elas têm que ter um jeito certo de ser aplicadas. E o marketing digital são todos os esforços de marketing colocados por meio da internet. Ou seja, se você tem uma peça publicitária e você precisa colocar em divulgação dentro do Instagram, agora você está praticando marketing digital. Se você tem um produto para ser desenvolvido e promovido para essa sociedade, e você coloca isso por meio de um site ou por meio de um podcast mesmo, e isso também é um marketing digital, porque você está ultrapassando a barreira do físico, que hoje em dia é essa parte assim que muita gente está falando com pessoas que, se fosse no físico, nunca teriam oportunidade de conhecer. Então, basicamente, a gente poderia falar que tudo que a gente pensa de estratégia de divulgação para o online é marketing digital? A gente poderia colocar como essa estratégia no intuito de vender uma ideia, um produto ou um serviço para um mercado específico, seja ele que compre ou que consuma aquele seu serviço que está sendo oferecido. Por exemplo, no podcast a gente oferece ideias, debates e a gente promove isso via outras redes sociais ou pelo próprio Spotify, por exemplo. É a aplicação do marketing tradicional e de tudo que a gente aprende, como o João falou, de uma forma não tangível. Então, a gente vai se moldar no meio online, assim, pela linguagem online. Aquele negócio, você só é falado se você aparece. O neuromarketing é você ir colocando aqueles gatilhos mentais, aquelas sutilezas que fazem toda uma diferença. Você não percebe, mas você está sendo influenciado a um determinado comportamento. Grande parte das marcas fazem hoje em dia com os logos, as fotos, as imagens, o aspecto comercial de margarina. Você acha que todo mundo é feliz às 6h30 da manhã? Não. Gera estímulos, né, no cérebro, é verdade. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. E como que essa teoria se mostra na prática? Então, de maneira geral, a gente meio que vai pegando as áreas de marketing e comunicação, principalmente, colocando de uma forma mais acessível a um público que não tenha contato com essa parte acadêmica ou que não tenha estudado, mas tem interesse, e vamos colocando de uma forma que seja cada vez mais atual e pertinente para você poder utilizar tanto no seu dia a dia quanto na sua profissão. Então, por exemplo, essa parte que a gente começou a desenvolver no projeto do ForTalks, a gente traz os palestrantes que já estão no mercado, vê os métodos que eles estão utilizando e tenta colocar de uma maneira que cada um possa inserir ao seu modo e que seja pertinente para a vida, que agregue alguma coisa à sociedade. Eu acho que no projeto que eu faço parte, que seria sobre a diversidade, ou melhor, a não diversidade nas organizações, eu acho que essa devolutiva entre projeto e sociedade se dá na medida de que o público também, a comunidade em geral, pode participar do projeto e pode ser mais crítica, né, com as organizações. É curioso porque, na verdade, eu acho que a gente vê meio que o contrário, porque aqui a gente aprende como é importante, por exemplo, a adoção da diversidade e de diversas outras pautas nas organizações, mas aí quando a gente entra para o mercado de trabalho, a gente vê que essa diversidade, na verdade, assim, nunca chega à auto-organização e nunca consegue, de fato, fazer mudanças, né, na organização. E não fazendo essa mudança dentro do ambiente organizacional, acaba não fazendo essa mudança também na sociedade, porque a gente vive numa sociedade de organizações. Então, tudo que acontece na sociedade acaba refletindo nas organizações, tudo que acontece nas organizações acaba também refletindo na sociedade. Por exemplo, quando a gente vai falar, sei lá, de desigualdade salarial ou de mulheres em cargos de liderança,
Aí tem gente que já vira falar, mas isso aí é mimimi. Mas isso aí não tem nada a ver, não existe mais. A gente que é mais jovem e que está muito conectado na internet, a gente está discutindo isso há muito tempo. Só que o meu pai, por exemplo, para ele é mais difícil ele entender por que é importante falar sobre ter uma mulher no cargo de liderança. Ele nunca teve uma chefe mulher. Meu pai é aposentado, então, tipo, ele nunca foi chefiado por uma mulher. Ainda é um tabu, assim, na sociedade, então acaba sendo um tabu na organização também. Isso acaba impactando a vida das pessoas, porque muitas pessoas acabam mudando de profissão, principalmente com o público LGBTQIAP+, sabe? Que muitas vezes eles não conseguem um cargo de gestão, um cargo para o qual eles são habilitados, então eles acabam recorrendo por outra profissão, seja ela qual for, porque eles vão precisar comer, eles são pessoas, eles precisam consumir. Eu acho que entender que o que a gente estuda é uma coisa, o que acontece é outra, é importante, assim, sabe? E é justamente um dos tópicos que são abordados no projeto. A gente demonstra como isso não acontece como deveria, né? E como é importante que a gente se conscientize acerca disso e também como é importante que a sociedade como um todo se torne mais crítica, né? Um dos objetivos do nosso projeto é justamente conscientizar os estudantes de administração para que eles se sintam mais críticos em relação ao local de trabalho que eles vão ingressar ou que eles já estão, né? É bastante interessante a gente pensar nisso, porque eu acho que os projetos anteriores que a gente tem conversado aqui no nosso programa, eles têm a ver muito com uma prática de ir até a sociedade, fazer uma ação ali concreta no dia a dia dela. E eu acho que esse é um projeto de extensão um pouco diferente. Eu acho que isso é muito legal de mostrar também, né? Como existem outras formas de ser um projeto de extensão. E eu acho que o que vocês estão trazendo pra gente é isso, é essa possibilidade de você sair das disciplinas tradicionais, né, do marketing tradicional, e você conseguir fazer, pela extensão, um debate mais amplo sobre o que está acontecendo agora. Trazer esse debate para os estudantes, para quem está de fora, que também não conhece muito bem da área, mas tem um conceito ultrapassado sobre ela. Então, acho que é muito legal a gente perceber que existem outros projetos de extensão que vão por outros caminhos e que também estão levando a universidade para fora, que estão levando a sociedade para dentro dela, debatendo as questões, evoluindo. Isso é muito legal. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Vocês comentaram que vocês fazem ações diferentes dentro desse projeto, né? Como que funciona? Em julho, a gente começou a estabelecer como plano já colocar uma ação em prática. A gente desenvolveu o projeto A Causa LGBTQIAP+, nos discursos mercadológicos, onde a gente trazia um palestrante para falar durante uns 40 minutos e depois da exposição dele, havia um debate com a comunidade que estava assistindo. Para a gente atrair esse público, teve um investimento pesado assim de tempo e de esforço no desenvolvimento de banners, na divulgação dele nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Né? Exatamente, porque uma das coisas boas, tecnicamente, assim, que foi trazendo é que todo mundo está conectado hoje em dia. Nossa opção de colocar em meio, por exemplo, digital, ajudou muita gente para atrair esse público da comunidade não só acadêmica, mas externa também. Então, grupo de família a gente spamou, grupo que a gente, por algum motivo, já se envolveu, ou pessoas que a gente já conhecia, foi colocando, fazendo aquela famosa propaganda boca a boca, sabe? E no seu caso, Daniela, envolve também palestras ou é mais parte de pesquisa? Quando a gente foi definir, a gente mudou algumas vezes o projeto. A gente foi meio que moldando, assim, e ao mesmo tempo que a gente ia fazendo, porque é uma equipe um pouco pequena, né, o meu grupo. São 2 mesas, na verdade, né, 2 mesas redondas. A primeira é focada na diversidade nos cargos de gestão. Então, a gente vai focar principalmente na questão das mulheres nas organizações e do público LGBTQIAP+, nas organizações em cargos de liderança. E na segunda mesa, a gente ia focar mais na questão que seria a parte da não diversidade. Tem empresas que fazem a lavagem da diversidade, dizendo que promovem a diversidade, que apoiam a causa, mas, na verdade, não apoiam no seu âmbito organizacional. A gente não fez ainda, vai ser realizada nos dias 13 e 14 de outubro, as 2 mesas. Então, vão ter de 2 a 3 palestrantes, ou 4, assim, para falar sobre um determinado tema. E aí, depois a gente promoveria um debate com o público que está assistindo, né? E aí, esse debate seria justamente a troca, né? Porque, justamente por ter vários palestrantes, cada um vai falando das suas próprias experiências no debate. Pode Ser Ciência, as histórias de vida de quem faz e vive ciência. Quando a gente aborda a causa LGBTQIAP+, nesse projeto de extensão, mostrando como foi a evolução da inserção desse público na propaganda,
como ele foi ganhando poder aquisitivo e, consequentemente, mais visibilidade. Então, as empresas começaram, a gente precisa ter esse público, comunicar com ele. Então, é ver até onde o interesse é genuíno, até onde é só fachada, que daí é o pink washing. É legal falar, para quem não conhece o termo, o washing, ele é como se fosse por baixo dos panos, uma lavagem. Você usa a imagem, mas não faz o que você estava disposto a fazer. Então, por exemplo, o marketing verde é aquele que diz que apoia a causa contra o desmatamento e está fazendo uma chacina praticamente do quintal para trás da fábrica. Esses casos acontecem quando acontece uma tragédia, tipo assim, por conta de determinada causa e todas as empresas caem matando em cima. Tipo assim, doou tantos para isso. Ou então a gente começa a fazer um monte de propaganda para isso. No fim, é tudo um jogo de interesses, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade capitalista e tudo gira em torno do interesse e do poder aquisitivo. Quanto mais poder você tem, mais ferramentas você tem também à sua disposição e mais pessoas você vai atingir. E também acaba se relacionando, tipo, o marketing acaba trabalhando em cima também de outros problemas que já existem, como, por exemplo, o fast fashion, né? Que é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, desenfreadamente, não está ganhando a repercussão que deve ter, né? Porque, querendo ou não, a gente está mexendo com grandes corporações que praticam fast fashion, elas fazem uso do marketing, e tem as pessoas, né, como eu, que estudam sobre o demarketing, que seria, tipo, na relação de diminuir o consumo de determinado item ou erradicar e tudo mais. Tudo bem, o marketing ele opera dessas duas formas e tudo mais, só que tem que ver também que isso está gerando um problema, sabe? Um problema que não pode ser ignorado, isso está gerando um impacto na vida de diversas pessoas, normalmente de países com menos poder aquisitivo. Não se fala o suficiente sobre isso, sabe? Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Vocês têm algum site, alguma plataforma? Na verdade, um site propriamente dito a gente não tem, mas a gente tem o link das inscrições, que lá tem todas as informações, assim, o esqueleto do projeto principal, então objetivos, ementa, modalidade, toda essa questão mais bruta, assim, das informações estão descritas lá, e depois também vai ficar salvo no canal do YouTube o projeto para que as pessoas possam, quem tiver interesse depois, consultar e assistir, quem não pôde ao vivo por conflitos de horário, etc. O Fortalks, ele tem uma página no Instagram, que é Fortalks, 4TALKS. Agora, no mês de setembro e dezembro, vão ocorrer a terceira e a quarta edição do Fortalks, que é a jornada de marketing digital, onde a gente já está também definindo o tema de marketing digital, que é cada vez mais crucial para a gente, né? Principalmente vocês ouvintes que estão aí precisando no seu trabalho, ou até mesmo para promoção pessoal. Quem tiver interesse, seja muito bem-vindo, convidado. O link vai estar aparentemente na descrição. E é bem enriquecedora essa discussão, essa palestra. E é bem interessante que eu me sinto muito mais preparado, por exemplo, para lidar com uma plateia, um público, conversar mesmo assim, estabelecer um diálogo com empatia, com respeito, com ética, uma troca muito gostosa. E estão todos convidados. Dicas da Ju. Oi, tudo bem? Hoje eu tenho algumas dicas pra você que, assim como eu, sente muita vergonha de falar em público. Eu sei bem como é aquela sensação do coração batendo forte, as pernas bambas, as mãos tremendo, suando e de parecer que o cérebro deu um branco e a gente nem sabe mais quem é. Por isso, há alguns anos eu fiz um curso de oratória pra tentar amenizar essa situação. E eu aprendi algumas técnicas que podem ajudar a controlar essa ansiedade quando precisar falar em público. Antes de se apresentar, além de estar bem hidratado, você pode comer uma maçã. Ela tem ação adstringente, e isso significa que ela vai ajudar a dar uma limpada na sua garganta e nas cordas vocais. Faça pequenas notas daquilo que precisa comunicar. Visualize o seu discurso, se prepare, mas não perca tempo decorando palavra por palavra. Organize suas ideias em início, meio e fim e lembre do contexto. E não precisa ter pressa de chegar no final. Deixe a sua fala fluir espontaneamente. Tente ser claro ao pronunciar as palavras e busque variar o tom, volume e ritmo da sua fala, para que não fique monótono, sabe?
Você pode ensaiar com a sua família e com seus amigos, mas se ainda assim estiver inseguro, tente treinar na frente do espelho, que também pode ajudar. É indispensável que você conheça não só o assunto sobre o qual vai falar, mas também o público que vai te ouvir. E quando estiver frente à sua plateia, distribua o peso do corpo nas 2 pernas, dê uma boa respirada e relaxe. É legal mencionar que a oratória não serve apenas para palestrar. Essas técnicas podem te ajudar a apresentar aquele trabalho, colocar o seu ponto de vista numa reunião, defender um projeto ou uma ideia que você acredite, e pode ser útil até na sua roda de amigos ou com a sua família, para que você consiga se expressar de uma maneira que eles entendam e abracem a sua causa, ou até que eles discordem, mas que você seja capaz de debater, mesmo em discordância. Uma última dica que eu acho essencial é que você não tente imitar outras pessoas, porque por melhores que elas sejam, só existe um exemplar de você no mundo. Dicas da Ju. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Bom, agora, pra gente dar uma descontraída, a gente vai fazer uma brincadeira que se chama Pode Ser o Quê? Pode ser o quê? O objetivo é enxergar com os ouvidos. A gente vai ouvir alguns sons e tentar adivinhar quais são. Estão preparados? A gente também vai participar, tá? Eu e a Loiane ganha. Eu e a Loiane, a gente não sabe quais são os sons que vão sair, então a gente também vai participar. E aí tem um esquema de pontuação aí, parece que tem o prêmio, Olha. depois no final. Convidados versus da casa. Nossa, mas eu gostei dessa opção. Porque da outra vez eu não ganhei nada e a Gabi levou. É isso, preparados então? Vamos lá. Carrinho de rolemã. Não é? O carro passando numa rodovia. Trem? Acertei? É um Ah, trem. Jean. Gente, eu sou CPTMer. Gente, eu sou CPTMer. Eu ando de trem todos os dias. Eu reconheço muito. Eu sou da linha Rubi, linha 7 Rubi. 1 ponto pra Gabi, então. Cachorro? Bebendo água. É? Não é? Não é? É um animal, não é cachorro. Isso! É um porco tomando água. Nossa, que específico, Eu ouvi né? o porco aqui, ó. Muito específico. Eu acho que vale cachorro, hein? Eu acho que Eu valeu, acho que né? vale, eu acho que vale. Foi os dois ao mesmo tempo, não foi? É muito parecido. Digitando. Nossa, finalmente eu fiz um ponto. Eu e Daniela. Amo! Tô ganhando, hein? Caminhando numa floresta. É um esquilo? Ai, você me deu uma agonia, parece uma É? cobra. Eu achei que eram esquilos com nós no... Parece grama seca. Parece no meio de um bosque. Na verdade é a combinação, caminhando na grama. Uma combinação. Agora o último, vai? Pode ser? Pode. Vai. Esse é fácil, hein? Ganso. Nossa, eu não ia saber que era ganso. Eu tenho 3 gansos em casa. Aí, ó, Que parecido. inusitado. Se eu soubesse, a fala que era pra você. Obrigado. No fim, empatou, gente. Empatou nada, o João ganhou. E a mensagem do dia é: não há Não, com esse vencedores. ganso, o João ganhou. Não há vencedores, mas eu queria vencer. Mas o presente é pra todo mundo. Não ganhou, mas todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Não, foi sensacional, né? A coincidência de ser o ganso. Pode Ser Ciência, as histórias de vida de quem faz e vive ciência. Bom, então, hoje o nosso bate-papo foi sobre o projeto Interfaces Mercadológicas EPEM Unifesp, com a comunidade de Osasco e região, que é uma ação coordenada pela docente Thaís Pascotto Andreoli, do Departamento de Administração da EPEM Unifesp. Eu queria muito agradecer a presença do João, da Daniela, de ajudar a gente em todas as explicações, dos termos, dos conceitos. Foi muito interessante para mim, pessoalmente,
compreender tudo isso. E eu acho que foi muito bacana pra gente estar aqui também em Osasco, primeira vez o podcast aqui presencialmente. Bem bacana. Obrigada pela presença de vocês e a disponibilidade. Ficamos muito honrados em ser convidados para esse incrível podcast. Não se esqueçam de se seguir, inscrever-se no canal do YouTube. É isso, muito obrigada. A gente se vê em breve no próximo episódio do Pode Ser Ciência. Até já! É isso, porque geralmente eu falo muito no final. O Pode Ser Ciência é uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, da equipe DCI. Eu sou a Loiane. E eu sou a Gabi. Opa, eu sou o Jean. Oi, eu sou a Juliana Cristina. Oi, turma, eu sou o Alexandre. Eu sou o Reinaldo e quem dirige o DCI é o Walter Lima. Que conversa rica, né? Esse foi o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Quem faz e vive ciência está aqui.